A coisa mais incrível que pode acontecer na sua vida é você conhecer a Deus como um Pai, não como uma religião, não como uma tradição, não como mandamentos que você precisa cumprir, mas tem a ver, gente, o conhecer a Deus como um Pai. Eu costumo dizer, gente, que ninguém será completo, ninguém resolverá as coisas dentro do seu coração, até que você entenda e conheça a Deus como um Pai. E é sobre isso, gente, que eu quero conversar contigo nessa noite. Na Bíblia nós encontramos 3 tipos de pai. O primeiro pai que a gente encontra na Bíblia é pai natural. Você pode dizer comigo, diga pai natural. Quando Deus cria Adão e Eva têm filhos, Caim e Abel, e naquele momento Adão se torna também um pai. Deus ele colocou uma figura aqui na terra para representar a ele. Porque se Deus é um Pai a propósito, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, essa é a trindade, a divindade de Deus. Jesus manifesta-se Deus como um Pai. Deus ele coloca um representante, para que toda pessoa aqui nessa terra tivesse um Pai. Ninguém nasce nessa terra se não for através de um Pai. E a ideia de Deus, original, era que todo mundo pudesse ter um bom representante de Deus aqui nessa terra. Um Pai natural. Na Bíblia nós encontramos pai geracional. Você pode dizer comigo, diga pai geracional. O que é um pai geracional? Abraão, Davi, pessoas o qual foi tão marcante a vida deles aqui na terra, foi tão poderoso, que não tem a ver apenas com os seus filhos, mas gente, o nome se secou por gerações e gerações. Abraão, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, tem como pai Abraão, ou seja, Abraão foi tão incrível, o pai da fé, o qual Deus abençoou todas as nações da terra por meio de Abraão. Ele se torna um pai geracional. Davi é um pai geracional. Jesus mesmo é chamado de filho de Davi. Por quê? Davi é um pai geracional. Mas também a gente encontra na Bíblia, e aí eu quero focar bastante nisso hoje, nessa mensagem, sobre pais espirituais. Pode dizer comigo, diga pais espirituais. Mateus, quem são pais espirituais? Obviamente, pais espirituais não são aquele que gerou o filho nesse mundo, mas existe uma conexão no espírito, existe uma atitude de amor, onde pega pessoas para caminhar, para andar na jornada com Deus, para ser um destravador dessas pessoas na jornada, no propósito que Deus tem para cada vida. Amém. Como o apóstolo Paulo com Timóteo, sendo um pai. E hoje à noite, gente, a minha oração é que Deus se revele aqui como um pai. Eu quero começar lendo Atos capítulo 15, verso 36, Atos 15 e 36, nós vamos juntos aqui. A palavra de Deus nos diz assim: decorrido alguns dias, disse Paulo a Barnabé, você pode dizer bem alto comigo, diga Paulo a Barnabé, tornemos a visitar os irmãos por todas as cidades em que temos anunciado a palavra de Deus, para ver como vão, verso 37. Ora, Barnabé queria que levassem consigo também um jovem chamado João, conhecido como Marcos. Pode dizer bem alto comigo, diga João, conhecido como Marcos. Mas a Paulo não parecia razoável que tomassem consigo aquele que tinha se apartado desde da Galácia e não tinha os acompanhado no trabalho, verso 39, e houve entre Paulo e Barnabé tal dissensão, tal desavença, que eles se separaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, diga mais uma vez, diga Marcos, navegou para Chipre. O tema da minha mensagem hoje é coração de pai. Coração de pai. Vamos orar, fecha os olhos. Espírito Santo, eu oro que os próximos minutos aqui a tua palavra seja comunicada no nosso coração, e nós possamos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Eu oro pela atmosfera nesse lugar agora, Deus. Eu oro por uma atmosfera de vida, uma atmosfera de conexão, que os nossos pensamentos possam se conectar, e eu oro que seja uma noite de cura aqui, Jesus. Amém. Que seja uma noite que a gente saia aqui marcado pelo teu Espírito Santo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Você pode dizer comigo amém? Amém. Quero contar para você hoje a respeito da história de um jovem que o seu nome era João, mas ele era conhecido como Marcos. A propósito, muitos acreditam que João era o seu nome hebreu e Marcos era o seu nome romano, mas tudo que a gente consegue entender é que em todos os relatos do Evangelho que aparece o seu nome é narrado como Marcos. Ele é mencionado poucas vezes no Novo Testamento, mas esse homem chamado Marcos, gente, ele tem uma história muito bacana. E ele é apresentado para nós como um cooperador, como alguém que fazia parte do ministério do apóstolo Paulo e do apóstolo Barnabé.
Quando a gente pensa sobre o apóstolo Paulo, foi quem escreveu 2/3 do Novo Testamento na Bíblia. Eu fico imaginando tal ministério qual o apóstolo Paulo chegou, que eu teria uma grande honra de ser o ajudante que carregaria a maleta do apóstolo Paulo. Porque a propósito, coisa especial é quando você respeita a unção sobre a vida de outras pessoas, você atrai sobre si. E Marcos, ele está ali, ele tem oportunidade, que eu acho que talvez muitos gostariam de ter, simplesmente de estar no time, de fazer parte do propósito, que o apóstolo Paulo e o apóstolo Barnabé estão presentes. Outra vez é mencionado o nome de Marcos, em Colossenses capítulo 4, mas nada acrescenta a seu respeito. Porém, em 2 Timóteo, esse texto que nós acabamos de ler, Marcos, esse homem, ele é narrado, como um desertor, como alguém que abandonou o apóstolo Paulo e Barnabé. Tudo indica que Paulo e Barnabé, nós acabamos de ler, que eles estavam a fim de fazer uma viagem, isso é chamada a primeira viagem missionária. Eu preciso que você entenda que naquela época viajar não era tão simples. Mas a gente está falando de um tempo, pessoal, que não tinha carro, no máximo, era um cavalo que eles viajavam, mas quando a gente pensa no contexto qual eles estavam, eles viajavam de navio, só que esse navio que eles viajavam, não imagine um transatlântico, imagine um navio feito de madeirinha, e o negócio era pronto para afundar. Paulo e Barnabé, eles estão afim de pregar a palavra de Deus, e eles dizem, vamos viajar e anunciar as outras cidades qual nós já anunciamos, a palavra do Senhor. Está tudo combinado. Eu fico imaginando, que a viagem está planejada há bastante tempo. Quem aqui já planejou uma viagem com antecedência? Você fica contando os dias, quando que eu vou para o Cerrito? Aí não, isso aí não é viagem, isso aí é perder o tempo. Estou brincando, estou brincando, estou brincando, pessoal da província de Cerrito, mas o simples fato, uma viagem que tem um contexto, faz tempo que eles estão programando, o time está pronto, eles estão orando, estão jejuando, estão se consagrando, muitos detalhes na viagem, e sabe o que acontece, chega no dia da viagem, adivinha quem não aparece? Marcos. Esse jovem chamado Marcos, esse homem, simplesmente manda um WhatsApp dizendo, galera, estou fora, vamos tentar ligar para ele. Ele não atende o telefone, eu fico imaginando, e eu fico imaginando mais ou menos o apóstolo Paulo discando assim, e ele não atende. Eu não sei se já aconteceu contigo, quando você precisava falar muito com uma pessoa e a pessoa não atende, e você começa a ficar bem calminho, não é? Essa semana eu precisava falar com a minha mãe, eu ligava e não atendia, eu falei, sempre está com esse celular e agora não está, quando precisa. Eu fico imaginando, o apóstolo Paulo e Barnabé olhando um para o outro, pensando, estamos de cara, o cara não apareceu. O simples fato, a gente não entende o que aconteceu com esse jovem chamado Marcos. A Bíblia não narra para a gente qual foi a razão porque esse rapaz deserta a viagem, porque ele desiste. Mas tudo a gente que entende, pessoal, que esse foi um capítulo muito sombrio na vida dele. Talvez Marcos estava numa crise, talvez uma crise interior, o qual ele tinha que fazer essa viagem junto, mas ele não consegue. Já parou para pensar quantas vezes nós passamos por crises? Às vezes na nossa vida, coisas que aqui fora deveria estar tudo bem, mas aqui dentro simplesmente não está, e a gente olha para um lado e para o outro e não consegue às vezes fazer o que tinha que ter feito. Esse dia, se torna um dia de fracasso na vida de Marcos. Ele se torna um desertor. Talvez faltou coragem, maturidade, perseverança para esse homem não retroceder, para continuar servindo, mas tudo que a gente entende, que esse homem está numa grande crise. Esse é um dia de fracasso na vida de Marcos. Ele deserta, ele abandona, ele está no time e ele deixa todo mundo na mão. Uau! E aqui começa a nossa mensagem hoje. O meu primeiro ponto é: todo mundo tem uma história de fracasso. Deixa eu perguntar para você, qual é a sua? Todo mundo na vida, em algum momento não conseguiu lidar com algo. Às vezes um relacionamento que você botou todas as suas fichas, que você sonhou, que você acreditou e não deu certo. Às vezes um sonho que você tinha, que você se dedicou tanto por aquilo, uma empresa qual você investiu e quebrou, mas o simples fato, não deu certo. Todo mundo tem uma história de fracasso, às vezes familiar, às vezes algo que nos machucou, que nos frustrou. A propósito dizem, a vida não é
como a gente gostaria de ser muitas vezes. Mas o simples fato é que Marcos aqui está vivendo um capítulo muito sombrio na vida dele, porque ele não dá conta, o pé dele não alcança onde precisava alcançar, ele não consegue lidar, nós não sabemos qual é o tipo de crise que aconteceu com ele, o porquê que ele não aparece na viagem missionária, porquê que ele deserda o grupo, aquela obra, o qual ele estava envolvido. Mas eu fico imaginando esse dia, ele se sentindo muito mal. Eu fico imaginando esse homem chamado Marcos, talvez botando uma música depressiva na playlist do Spotify. Talvez ele fique sozinho, isolado, e ele comece a se sentir culpado. E é tão interessante como nossas péssimas decisões de ontem afetam o nosso presente de hoje. Ele está ali, envergonhado, talvez ele pensando, já espalharam a minha fama de desertor, de medroso, todo mundo sabe que eu deixei o apóstolo Paulo. Hashtag, não é qualquer um, ele simplesmente deixou o apóstolo Paulo na mão. Mas eu fico imaginando que esse episódio de fracasso na vida dele traz culpa, condenação, porque é assim que acontece quando a gente falha, não é? O inimigo vem em nossos ouvidos e começa a falar mentiras de quem a gente é. Sabe algo que eu acho incrível em Deus, gente? Que um erro meu não define quem eu sou. Um erro na minha vida não define a minha identidade, porque Cristo Jesus sempre aponta para o meu futuro. Amém. Sempre aponta para quem eu posso me tornar nele. Mas é interessante como o inimigo também nos aponta, como o inimigo também vem em nossa mente, ele pega nossos fracassos, ele tenta nos rotular como um rótulo em uma garrafa, o qual ele diz: você é um desertor, você é um pecador, você é isso, você é aquilo. E Marcos, talvez nesse dia, ele está rotulado, ouvindo essas vozes de condenação, de culpa, de vergonha. Esse é o episódio escuro na vida dele, uma terrível história de fracasso. Talvez tenha muito mais coisa por trás para desenrolar que a gente não entende o porquê que aconteceu, mas é um episódio de fracasso. Deixa eu perguntar para você, qual é o seu episódio de fracasso na sua vida? Qual é a sua história de fracasso? Mas aqui, gente, é o meu segundo ponto, e aqui começa a ficar bom. Aqui a gente começa a entrar na mensagem, porque toda pessoa precisa de um pai que ame e direcione a sua vida. A gente não consegue entender, gente, qual era o contexto da vida de Marcos, mas eu tenho uma suspeita. Em Atos capítulo 12, verso 2, talvez você lembre da história. Em certo momento o apóstolo Pedro ele foi preso, ele está na cadeia. Uma vez eu preguei para você só sobre isso, e milagrosamente um anjo vai lá e tira ele de lá. Quem já viu essa história? Mateus, não vi. Não leia mais a Bíblia. É interessante que Atos capítulo 12 nos fala: e considerando ele isso, Pedro foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos. O ator do livro de Atos, que é Lucas, um médico, ele relata que Pedro foi à casa da mãe de Marcos. Por que não ao pai? Talvez, gente, porque Marcos não tinha um pai. Talvez porque Marcos não tinha alguém, a figura paterna, próximo dele. Esse momento, ele está vivendo um capítulo muito terrível, um episódio sombrio na sua vida, um momento de fracasso. E eu fico imaginando, gente, que todos nós também fomos criados para Deus com a figura tão importante do pai. Quando Deus cria alguém, Deus coloca uma família. Família é um projeto de Deus, não existe um inventor da família a não ser Deus, não existe alguém que fundou isso, foi o próprio Deus que inventou a família, uma instituição de Deus, simplesmente porque Deus sabia a necessidade de um pai e de uma mãe. Amém. Agora sabe o que é mais incrível? Não menosprezando um papel e nem o outro, a mãe tem o papel de amor, de cuidado, de adoção, de trazer para perto esse consolo, mas é um pai que traz direção, proteção e limites. A figura do pai é quem destrava a vida de um filho para andar.
E não ter essa figura paterna, cara, essa presença real, masculina de um homem, o qual Deus colocou para ter no lar. Gente, é desastrosa, porque todo mundo precisa de um pai que direcione a sua vida. Sabe o que está acontecendo com Marcos? Ele não tem, nesse momento de crise, de fracasso, o quão ele gostaria, quem sabe, de ter um pai ali para olhar ele. Quando começamos essa igreja, nós éramos um projeto social, nunca pensamos que ia ser uma igreja que ia crescer desse jeito, tudo que Deus ia fazer. Mas a primeira família que foi dessa igreja, gente, eu encontrei uma mulher com 3 crianças pequenas, vivendo uma vida terrível, sem sequer ter energia elétrica na casa. E eu relembro que uma das menininhas menores, o nome dela se chamava Mirelle, ela era pequenininha, a gente costumavamente levava uma cesta básica, ou levava um brinquedinho. Seu pai havia sido um traficante, havia sido morto por traficantes, cresceu tão pequena, mas já sem pai, um lar totalmente destruído. Nós, com o nosso coração de amar pessoas, gente, eu fazia isso, ajudava, todas as semanas eu ia lá levar uma coisinha, a situação de miséria tão grande. E um dia ela fez um pedido para mim, ela falou: Mateus, ela já tinha uns 3 a 4 anos, eu queria fazer um pedido para você. E eu falei: claro, provavelmente ela vai querer um pirulito, um docinho, ela sempre pedia, eu sempre dava, cara. E ela falou assim: eu queria fazer um pedido para ti, queria saber se você não quer ser o meu pai. Quando eu olhei para ela, gente, com aquele sorriso, aqueles olhos brilhando, eu engasguei, cara, e meio quebrantado aqui dentro, vontade de chorar, porque eu entendi o desejo, cara, a sede que todo mundo nessa vida tem de ter um pai. Eu falei: eu posso tentar, eu posso ser sim, falei para ela. E ela falou assim: então você vai casar com a minha mãe? Aí eu olhei para a mãe dela e falei: não, acho que não assim. Aí, não dá. Mas eu posso tentar ser um pai. A necessidade que todo mundo tem de ter um pai. Sabe o que acontece com Marcos, gente? Atos capítulo 13, verso 13, fala que Marcos, quando ele deserda Pedro e Barnabé, ele está se sentindo todo machucado, todo frustrado. A propósito, é um episódio de muito fracasso na vida dele, um episódio sombrio. Sabe para onde que ele vai? Para Jerusalém. Atos capítulo 13, 13 fala que ele foi para Jerusalém. Agora deixa eu perguntar para você, por que Marcos vai para Jerusalém? Sabe por quê? Porque em Jerusalém está um dos discípulos de Jesus, Pedro. Diga comigo: Pedro. Pedro é o líder da igreja. Pedro, eu fico imaginando, numa bela noite, talvez fria, Pedro decide acender a lareira da casa dele. Talvez ele fez um bom churrasco, ele está com a esposa dele, pensando: hoje à noite eu vou ter uma noite maravilhosa. Por mais que a Bíblia narra que Pedro vivia com a sua sogra também dentro de casa, e eu penso: este homem está no céu já, antes mesmo. Não sabemos se a sogra de Pedro precisava cuidado ou não, mas parece que tem um contexto que ela precisa morar junto. Hashtag, mas eu não aconselho a ninguém. Pedro está lá numa noite tão especial, talvez hoje é minha noite free. Pastor, gente, não tem noite de liberdade. No momento que você menos espera, te ligam e diz: precisamos conversar, preciso ajuda. Mas Pedro está lá, talvez vendo Netflix, a nova série que saiu. Vou ver com a minha mulher aqui, meio churrasco, daqui a pouco tem sobremesa. E bate na porta, talvez 2 horas da manhã. Pedro: essa hora? Quando ele abre a porta, adivinha quem está lá? Marcos. Marcos, você não deveria estar na viagem com Paulo e Barnabé? O que aconteceu? Era para você estar num navio, cara. Então Pedro, talvez ele chorando, talvez envergonhado, com a sua cabeça baixa: eu fracassei, eu estou em crise,
eu não consegui cumprir o plano, eu não consegui seguir no propósito, eu desisti, eu abandonei. Talvez ele está em crise muito grande, mas sabe para onde ele vai? Tentar procurar um pai. E sabe o que Pedro faz? Pedro deixa Marcos entrar. Pedro começa a se tornar um pai para Marcos. Uma das suas cartas de 1 Pedro, o próprio Pedro se refere, Marcos meu filho, refere-se como um pai para ele. Eu fico imaginando, gente, comigo, uma história muito especial. Talvez Marcos inconformado com o seu erro, com a sua falha, mas Pedro diz assim: senta aqui na minha frente, deixa eu te ajudar, Marcos, deixa eu falar para você, todo mundo tem uma história de fracasso, e eu como um pai, estou aqui para tentar te ajudar a você vencer a sua. Sabe o que Pedro faz, gente? Fico imaginando qual é a história que Pedro vai contar. Quem lembra? A mesa da Santa Ceia, Jesus está com seus discípulos, e Jesus fala: alguém que está aqui na mesa vai me trair. Todo mundo se olha, meu Deus. Mas Pedro se levanta e fala: eu estou pronto para ir para a prisão contigo, e se preciso for, eu estou pronto para dar vida por ti, Jesus. Jesus fala: não vai ser bem assim, Pedro. Antes que o galo cante 3 vezes, você me nega 3 vezes. Pedro lhe jura amor por Jesus, ele fala: de jeito nenhum, eu estou pronto para dar vida por ti. Você conhece a história? Pedro nega Jesus, Jesus é crucificado, é morto, e a Bíblia fala que Pedro chora amargamente, porque esse também é um capítulo terrível na vida de Pedro. Mas João capítulo 21, talvez um dos capítulos preferidos meus de toda a Bíblia. Jesus, depois de ter ressuscitado dentre os mortos, semana passada nós comemoramos Páscoa, o dia da morte e ressurreição de Cristo. Quantos creem que Jesus ressuscitou? Amém. Jesus está vivo. Amém. Quando Jesus ressuscita, Pedro e seus 2 amigos, eles estão num barco pescando, porque a propósito, eles haviam desistido de ser discípulos de Jesus, tinham jogado a corda, voltado à velha vida, porque antes eles eram pescadores. E Jesus chega na praia, João capítulo 21, se eu não me engano, verso 5. Jesus, ele age como um pai. Ele diz assim, ao menos os discípulos reconhecerem que ele. Jesus fala: filhos, vocês pescaram alguma coisa? Eles não reconhecem que Jesus. Eles falam: não. Mas Jesus chama ele de filho. Jesus está agindo como um pai. Quando Pedro reconhece que é Jesus, a Bíblia fala que Pedro pula na água, nada até a praia, e Jesus vai sentar com Pedro na fogueira. Jesus vai perguntar 3 vezes: tu me amas, Pedro? Mas o simples fato é que Jesus pega pão e pega peixe, e ele serve Pedro. Ele está agindo como um pai, dizendo: Pedro, você fracassou, mas todo mundo precisa de um pai que ajude a vencer na vida. Amém. Pedro, eu quero ser um pai para você. Não é para você me conhecer apenas como Senhor, mas eu quero revelar, Pedro, quem eu sou como um pai. Amém. Eu fico imaginando, gente, Pedro contando essa história para Marcos. Imagine comigo dentro da casa, na frente da lareira, e Marcos está dizendo: então é verdade? Então você também fracassou, Pedro? Não foi só eu que aconteceu isso? E Pedro falou: eu vou te ajudar a você vencer de novo. Amém. Eu quero ser um pai espiritual. Você pode dizer comigo que é pai espiritual? Pai espiritual. Você é um pai espiritual na sua vida que vai te ajudar. Marcos, vai ter outra viagem missionária de Paulo e Barnabé, e a próxima que eles fizerem, você vai lá, você põe a sua mochila nas costas, o seu AirPods, o seu tênis da Nike, a sua bolacha da lancheira, e você vai com eles. Você vai vencer, você vai avançar. E esse é o terceiro ponto meu. Toda pessoa precisa de um pai para ajudá-la a vencer as dores da sua alma. Você pode dizer como indicadores da sua alma. Qual é a história de dor na sua alma? Em Atos capítulo 4, onde nós acabamos de ler, eu fico imaginando, gente, que Paulo e Barnabé estão se preparando para a sua segunda viagem missionária, e no dia, adivinha quem aparece lá? Marcos.
Ei, gente, na primeira eu não dei conta, mas agora eu estou aqui. Sabe o que acontece, gente? Os dois apóstolos, Paulo e Barnabé, briga de gigante. Diz que Barnabé falou assim: bora junto então, vamos te levar. Mas o apóstolo Paulo, gente, nada mais, nada menos que o apóstolo Paulo. Sabe o que ele fala? Barnabé, vem aqui, preciso conversar contigo de canto, bro. Não na frente do menino, não, vem de canto. Se você quer levar o rapaz, tu leva, mas comigo ele não vai. Como, Paulo? Vamos levar o rapaz, vamos dar mais uma chance. E sabe o que o apóstolo Paulo fala? Comigo ele não vai. A primeira vez ele deixou nós na mão. Não que eu esteja amargurado, já perdoei ele. Você imagina o apóstolo Paulo, gente, não creio que ele estava amargurado. A propósito, gente, um parênteses aqui, para você que é um cristão, discípulo de Jesus, perdão não é uma opção, perdão é um mandamento de Jesus para nós. A gente é obrigado a perdoar, não importa quem foi, o que fez. E eu fico imaginando, Paulo perdoou, mas ao mesmo tempo, gente, você perdoar uma pessoa não significa que você vai entrar no mesmo nível de confiança que você tinha antes, sim ou não? Sim. E eu acho que Paulo está dizendo assim: ó, perdoei o camarada, não tenho nada contra, mas assim, não confia. Comigo ele não vai. Gente, eu quero que você imagine esse negócio. A Bíblia fala que houve uma tal desavença entre os dois apóstolos, Paulo e Barnabé, que os dois brigaram a ponto de se separar. Agora a Bíblia, ela tenta ser polida aqui para a gente. Ela diz, tal desavença. Não sou até bonito, tal desavença. Você chega aqui, eu tive uma desavença com a minha esposa. Olha, até ficou bonitinho isso aí. Gente, sabe o que está dizendo? O pau quebrou, irmão. Pau quebrou. A ponto eu fico imaginando Paulo dizendo assim: tu quer levar ele, tu leva, mas comigo não vai. E Barnabé fala assim: é porque você está aí magoadinho ainda, seu magoadinho. E Paulo diz assim: magoadinho é tu, mas eu não vou levar, faça o que você quiser. A ponto, gente, que olha onde chega. Barnabé pega Marcos e navega para a ilha de Chipre. E Paulo pega outro navio e vai para outro lugar cumprir a sua segunda viagem missionária. Os dois se dividem. Mateus, quem está certo, quem está errado? Contexto delicado aqui, gente. Mas antes de você julgar o apóstolo Paulo, eu vou falar uma coisa para você. Eu me identifico também, gente. Porque assim, quem deserdou não é fácil. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu tinha uma banda de rock and roll. E o nosso sonho, gente, sabe qual era o nosso sonho? É tocar, cantar fora de Lages. A gente queria tocar para fora da Mures, gente, né? A gente tinha cantado na Bocaina, no Cerrito, no Painel, mas isso aqui eu não queria mais. Nós queríamos tocar para fora, cabeça de molecada. Nossa banda é international. E era um sonho, gente, né? Nossa, esse negócio. E uma vez, um homem, um promotor de eventos, nos contatou e ele falou: gente, vai ter um evento aqui em Florianópolis, capital, e eu quero contratar vocês para cantar. Vai ser um festival. A gente pensa em uma molecada animada, pensa a gente sonhando, aquele negócio, a gente ensaiando, a gente pronto para aquele negócio. Eu ficava imaginando assim, a gente sempre cantava, vamos galera, eu ficava imaginando eu dizendo assim, para cima Florianópolis, capital, bro, vamos sair do turismo rural, capital, bro. Gente, nós falava para todo mundo, nós vamos fazer um show em Floripa. Espalhei para os meus colegas. A gente ensaiou, eu tinha um Monza tubarão, cara. A gente entrou tudo naquele Monza tubarão em 5. Botamos todos os equipamentos, cara, era bateria, era guitarra, era baixo, era tudo, o porta-mala socado em cima, tudo. Gente, eu estava dirigindo só, encolhido, e orando assim, Deus, que a polícia não veja, que a gente se torne invisível, porque senão multa nós. E quando a gente está saindo, pessoal, aqui tentando na BR, meu celular toca. Eu olhei o promotor de evento, eu pensei assim, o cara quer perguntar se está tudo bem, quer perguntar se a gente precisa de alguma coisa no nosso camarim internacional. Nós somos uma banda de muito sucesso. Gente, ele falou, Mateus, onde é que vocês estão? Eu falei, estamos saindo, pode ficar tranquilo aí, daqui a pouquinho a gente está aí. Ele falou, não vem mais. Eu falei assim, mas como?
E daí ele falou assim, não vem mais, que está com muita banda aqui, não vai dar o tempo necessário, nem venho. E eu, mas vamos? E ele falou, nem venha que não vai dar. E o cara desligou na minha cara, tum! A rapaziada me olhou assim, o que aconteceu, Mateus? Eu falei, vocês nem querem saber. Gente, parecia 5 tristes só. Fomos até o posto, compramos uma Fanta e tomamos. Uma terça-feira, que dia triste. Gente, eu fiquei com uma raiva daquele cara, Deus que me perdoe. E eu precisava perdoar. Deus, está perdoado, em nome de Jesus. Deu uns 2 meses, ele me mandou uma mensagem de novo, ele falou, tem um outro evento. Eu falei, minha pau, não quero mais papo com você, pode organizar teu evento, mas eu não vou no teu evento. Por quê, gente? Olha, magoa. Não que eu fiquei assim, odiando o cara, só um pouquinho. Mas o simples fato, gente, é que você já não tem mais confiança. Eu acho que o apóstolo Paulo está assim com Marcos. Está tudo ok. Ele vai ser usado por Deus, ele tem um chamado ministério. Mas assim, não vou confiar, levar ele na viagem, que é uma coisa muito importante, é um grande evento. E sabe o que acontece, gente? Nesse momento, o apóstolo Paulo rejeita Marcos. Diz, cara, você não vai com a gente não. Mas Barnabé leva ele para Chipre. Mateus, por que Barnabé aceita levar Marcos e Paulo não? Eu tenho algo comigo, gente. Quem já fracassou na vida consegue entender a dor de outros. Sabe esse homem chamado Barnabé, que a propósito o nome Barnabé significa filho da consolação, consolador. É narrado nos evangelhos um homem conhecido como jovem rico. Diga bem alto comigo, jovem rico. Você lembra da história desse jovem rico? Sim. O qual ele se aproxima do próprio Jesus e diz, Jesus, o que eu preciso fazer para ser perfeito e herdar a vida eterna? Jesus olha para ele e fala, você já conhece os 10 mandamentos? Jesus cita os 10 mandamentos da lei de Moisés para ele, e ele fala, sim, eu já pratico todos eles. Jesus fala, uau, tu é muito bom, cara, demais. Só tem uma coisa que te falta, porque Jesus sabia, gente, quem ele era. A propósito, Jesus sabe exatamente quem nós somos. Jesus sabia o que estava no coração dele. A propósito, Deus conhece o profundo do nosso coração. Jesus fala para ele assim, só te falta uma coisa para você ser perfeito. Olha o naipe, cara, olha o nível que esse cara está andando. Jesus fala assim, vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. A Bíblia fala que esse jovem abaixou a sua cabeça, se entristeceu e foi por outro caminho, porque era um homem muito rico, um jovem muito rico. Amava, cara, mais as riquezas que Jesus. Eu fico pensando, o arrependimento desse cara, mano, ele simplesmente podia ter sido um dos discípulos do Filho de Deus, de Cristo Jesus, e ele deixou com que riquezas dessa terra fosse mais importante para ele. Eu fico imaginando, talvez, se ele aceita o chamado, eu não acredito que seria apenas mais um discípulo, mas estaria, cara, entre a gangue principal de Jesus. Eu fico imaginando, talvez, quando Judas, o cabra safado, traz Jesus, talvez quem ocuparia a vaga era esse homem chamado jovem rico, que nós não temos relato do nome dele. Ele vai embora, mas eu tenho uma teoria comigo, eu não posso provar para você que isso é 100%, mas eu particularmente acredito, e outros acreditam também. No livro de Atos menciona-se um homem muito rico, diga bem alto comigo, muito rico. O cara é muito rico, e ele chega até aos pés dos apóstolos, e ele vai lá e ele deposita muita riqueza, tudo que ele tem, e ele passa a se tornar alguém que vive para Deus, dedica 100% da sua vida para Deus, ele abre mão de todas as riquezas. Eu não tenho como provar para você isso, mas sabe que eu acredito particularmente que esse homem em Atos que depositou muitas riquezas era Barnabé. E talvez esse cara, ele ficou se condenando a vida inteira, pensando quando Jesus morreu, ressuscitou, foi ascendido aos céus. Eu fico imaginando talvez Barnabé vendo o cara levitar, irmão, ele pensando, desculpa a palavra, cagada que eu fiz na minha vida. Eu só perdi a oportunidade de ser um discípulo do Filho de Deus. Mas um dia ele diz, dá tempo de mudar,
Dá tempo de não amar mais coisas do que o Senhor nessa vida. Eu abro mão de tudo para ser um discípulo dele agora. Amém. Foi a história de fracasso de Barnabé. Quem fracassou sabe ser um pai para quem está em fracasso. Então ele pega Marcos e diz: vem aqui no meu navio. E eu chamo isso, gente, de o barco da cura. Diga comigo, barco da cura. Tudo que a gente entende, que Pedro e Barnabé, a gente vão ser um pai para Marcos agora. Pai espiritual. Eles vão ajudar. Se Marcos não tem um pai natural, não é narrado, não é citado, tem fortes indícios que não tinha um pai para parar, olhar nos olhos dele e dizer: cara, você está caído, mas deixa eu apontar para o teu destino, deixa eu apontar a tua verdadeira identidade, quem você criou, foi criado para ser um vencedor. Barnabé e Pedro começam a fazer isso com esse jovem chamado Marcos. Todo mundo, gente, precisa de um pai para ajudar a vencer as dores da sua alma. Ele foi rejeitado. Eu fico pensando, cara, que a segunda pedrada doeu mais que a primeira, porque a primeira ele mesmo falhou, a segunda ele foi excluído por causa do seu erro. Deixa eu perguntar para você: você já colheu no seu presente problemas por causa de más decisões do seu passado? Más decisões que Marcos tomou no passado, agora estão afetando o presente dele. Mas quando a gente tem um pai espiritual, alguém para olhar nossos olhos e nos encorajar, nos consolar, eu quero mostrar para você o que pode acontecer, e esse é meu quarto e último ponto da mensagem. Todo mundo precisa de um pai para ajudá-lo a ser útil novamente na área que fracassou. Marcos havia fracassado, ele foi rejeitado, e a gente não sabe o desenrolar do tempo, cara. É muito vago, é muito, não é abrangente a história de Marcos, é pouco citado no Novo Testamento, mas apenas essas pequenas conexões aqui, gente, que eu fui fundo em fazer ela aqui, nos desenrola todo esse enredo aqui que eu estou contando para você. Porém, o apóstolo Paulo, gente, grande homem de Deus, ele chega no final da sua vida. Acredita-se que o apóstolo Paulo, o último livro que ele escreveu, foi os livros de 1 e 2 Timóteo. São suas últimas cartas às igrejas, o qual essas cartas hoje se tornaram a Bíblia, a palavra de Deus, e nos inspiram para viver no propósito que ele tem para nós. Essas são as últimas cartas que ele está escrevendo. Ele está se aproximando da sua morte, e eu quero mostrar algo que vai te surpreender agora. Em 2 Timóteo capítulo 4, no verso 11, por favor me dê aqui no telão. 2 Timóteo 4 e 11, eu quero que você veja as próprias palavras do apóstolo Paulo, depois de algum tempo, e a gente não entende o que aconteceu nesse meio do caminho, mas olha, Paulo diz: toma contigo Marcos, e traz-me aqui, pois ele é muito útil para o ministério. Traga Timóteo, você vai vir aqui me ver na prisão, eu vou ser martirizado por Cristo, eu estou pregando, mas quando você vir, não se esqueça de trazer o Marcos, porque antes ele não era útil, antes ele fracassou, mas a gente não entende o que aconteceu aqui, mas agora o apóstolo Paulo está dizendo assim: ele me é muito útil para o ministério. Sabe por quê, gente? Porque quem encontra um pai espiritual na vida, por mais fracassado que esteja, tem a capacidade de dar a volta por cima. Amém. Figura do pai, isso é tão forte. Talvez Marcos não tinha um pai natural, e eu quero falar hoje, gente, todo mundo aqui nessa noite, que você não teve a figura do teu pai natural presente contigo. Ou talvez esse relacionamento com o pai natural foi muito dificultoso, muitas crises, muitos problemas. Eu quero dizer para ti algo tão especial hoje. Por mais que você não tenha tido uma boa representação de Deus aqui nessa terra, de um pai natural, Deus é um pai perfeito, e Ele quer se revelar como esse pai na sua vida. Ele quer suprir o seu coração, Ele quer resolver as crises dentro de você.
talvez a insegurança, talvez como faz falta, cara. Minha mãe falava uma coisa a vida inteira, cara, bom é ter um pai. Minha mãe foi dada com 11 anos de idade. Naquela época existia outra cultura. Os pais davam seus filhos, os pais moravam no sítio, davam os filhos para outra família criar, a fim de estudar, e essas crianças trabalhavam em outras casas. Minha mãe falava, eu cresci na adolescência, com uma vontade de ter um pai, de um abraço, de alguém para me incentivar. Às vezes eu tinha fome, só podia comer um pão. Que vontade de pedir para um pai. Mas deixa eu falar algo para você, gente. Quando você encontra a Deus como um pai, as suas crises começam a ser resolvidas dentro de você. Talvez você teve muitos episódios difíceis com a sua paternidade natural, mas eu quero falar para você, se você conhecer o seu verdadeiro Pai, o seu verdadeiro Criador, o Pai Celestial, esse qual Jesus veio revelar, gente, seu coração será curado pelo Senhor. Amém. A palavra Pai, cara, é muito forte para mim, porque eu descubro, cara, que o inimigo, entre muitas das metas dele para destruir, cara, essa geração, eu acredito talvez a número 1 seja frustrar a figura masculina do pai dentro do lar. Pergunte para as pessoas, você tem problema com a sua mãe? É 2%, mas pergunte, como foi o seu relacionamento com o seu pai? Você verá um grande rastro, um grande laço de destruição, porque o pecado tem o poder de distorcer aquilo que Deus criou para ser perfeito, para frustrar o que era para ser lindo, e essa é a figura do pai. Mas eu descobri, gente, um Deus que é o verdadeiro Pai. Marcos estava necessitando tanto de um pai, cara, e Pedro e Barnabé se tornaram um pai para ele, porque é assim que Deus age na nossa vida. Deus sempre coloca um pai espiritual, e eu quero declarar, Revo Church hoje, é profético agora, conecte-se com isso, é mais profundo do que a mensagem agora que a gente estava ouvindo. A Bíblia fala que a igreja tem muitos líderes, mas poucos pais. Eu oro, gente, que a nossa igreja se torne uma igreja de pais espirituais. Amém. Pessoas, cara, que olhem pessoas desacreditadas, pessoas sem destino, pessoas frustradas, pessoas, gente, perdidas, e nós apenas possamos ser pais na vida deles. Amém. Eu relembro quando a gente foi fazer um acampamento, existia um adolescente, ele era muito pobre, ele morava numa favelinha de Lages, bem longe, e nesse acampamento nós íamos fazer uma dinâmica, inventamos algo, que cada um receberia uma cartinha dos familiares pessoais, das pessoas mais próximas, e seria uma surpresa, nós não falaríamos para ele a respeito disso, para eles. E aí, ele estava nesse encontro, eu peguei o endereço dele, e eu fui até a casa da mãe dele. Quando eu cheguei lá na casa da mãe dele, era como se fosse hoje, eu lembro, eu entrei na casa, tinha uma menininha pequenininha também, eu brinquei com ela um pouquinho, e eu falei, eu queria pedir uma cartinha para o seu filho, ele está fazendo aquele acampamento, e acho que seria tão especial você falar para ele o quanto você o ama. E ela falou, claro, eu posso fazer a carta sim. Ela escreveu a carta, e eu perguntei, eu gostaria também muito uma cartinha do pai dele. Ela falou para mim assim, ela fechou a cara e falou assim, ele não tem pai. E eu falei para ela, não, mas ele tem que ter, ele faleceu, não faleceu, mas não tem pai. E eu entendi, ela não quer contar sobre isso, talvez o fracasso, talvez a crise foi grande nisso, ela não quer falar sobre isso. E eu deixei, peguei a cartinha dela, agradeci, muito obrigado minha senhora, brinquei mais uma vez com a criancinha, e quando eu estou saindo, gente, eu vou entrar no meu carro, cara, foi tão incrível que eu ouvi a voz de Deus audível, cara. Eu ouvi Deus falando comigo assim, Mateus, busca a carta do pai dele. E eu já argumentei, não tem pai. É sem pai, pouca mãe. A mãe é braba. Deus falou, busca.
Cara, me incomodou, cara, me tirou o conforto. Eu voltei, bati na porta de novo, desculpa, eu de novo. Eu não quero ser inconveniente, mas eu precisava muito da cartinha do pai dele. E ela falou assim, não, ele não tem pai, há mais de 15 anos eu não vejo ele, eu não sei o que é. Eu falei, tu não conhece alguém que conhece ele, que eu possa ir de atrás e pedir, fazer alguma coisa? Ela falou, não conheço. Eu falei, um telefone, uma pista. E ela falou, não tem. Pelo meu muito insistir, gente, essa mulher falou para mim, tá bom, vou falar 2 coisas que eu sei. O nome dele é tal, 3 nomes. E ele mora no bairro da Habitação, numa casa, número 52. É tudo que eu sei, não me pergunte mais nada. Valeu? Eu falei, muito obrigado. E eu saí, gente. Eu pensei assim, cara, foi boa tentativa, mas impossível. Se tivesse um endereço mais concreto, alguma coisa. E entrei no meu carro, gente. Quando eu entro no meu carro, meu pai me liga. Meu pai natural me liga. Ele fala, Mateus, onde você está? Falei, pai, estava buscando, fazendo umas coisas, fazendo uma cartinha aqui, coisa e tal. O pai falou assim, a gente vai almoçar. Fiz um churrasco aqui, tá a família aqui, você vem para cá também. Eu falei, não demora nada, já estou aí, churrasco, né? Bora. Quando eu estou dirigindo, gente, Deus começa a falar comigo de novo. Mateus, a carta do pai dele. E eu falei, Deus, gente, olha o que a gente faz. Eu falei, vou te dar uma chance. Eu dando chance para Deus, meu irmão. Vou te dar uma chance, porque isso é loucura. Mas eu vou tentar. Eu me lembro que eu fui pelo asfalto, passei na frente daquele clube Cacetiro, e eu entro na rua. Logo quando eu entro na rua, já olhando para as casas, gente, assim, foi tão incrível que eu recém entrei na rua. Quando eu olho, tem uma casa, número 52 ali. Eu penso, meu Deus, meu Deus, é Deus nas alturas e nós aqui na terra. Eu parei, quando eu cheguei ali para ver se não tinha um cão marvado, um cachorrinho, que essas casas sempre tem um canino feroz. Eu tive muitos traumas com caninos ferozes na vida. Não tinha nada. Entrei, bati na porta, falei, aqui que mora o seu, tal. A menina abriu a porta e falou assim, não. Eu falei, não é assim, a casa 52, habitação. Ela falou, não. Eu falei, quanto tempo você mora aqui? Ela falou, há mais de 20 anos. Aqui não é. Eu falei, você não conhece? Isso, falei o nome do Senhor. Ela falou assim, não conheço. Não está na rua, não está perto. Ela falou, não conheço. E eu estou há 20 anos aqui, eu conheço todo mundo. Esse cara não mora aqui não. Eu falei, então muito obrigado, desculpa incomodar. Entrei no meu carro, com aquele sentimento assim, cara, agora fiz minha parte. Até era meio louco ter vindo aqui, mas fiz minha parte. Gente, quando eu entro no carro, estou dirigindo para o churrasco que meu pai natural tinha convidado. Eu ouço Deus falando comigo, Mateus, precisa a carta do pai do menino. Eu falei, Deus, mas não tem como, então me fale. Eu faria. Sou teu servo, não é problema de obediência, que não tem como, não entende. E nesse momento, gente, Deus fala comigo, deixa que eu dirijo e guio você. Gente, foi uma das experiências mais profundas que eu tive de ouvir a voz de Deus. Porque eu estava dirigindo, gente, e vinha assim no meu coração, vire à direita, e eu virava. E daí vinha outra voz, falava assim, você está ficando louco, 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 está ficando louco. E depois falava, vire à esquerda, e eu virava, e a voz vinha, está gastando gasolina, está gastando gasolina, está gastando gasolina, está gastando gasolina. E quando eu estou indo naquele negócio, gente, é encontrar uma agulha no poleiro, mano. Como você vai fazer? O bairro é enorme. Eu parei num ponto de ônibus, tinha um senhor lá, nunca me esqueço, eu perguntei para ele, tu conhece o senhor tal? Ele falou, meu filho, eu nasci nesse bairro, eu tenho quase 80 anos, ele falou para mim, nunca ouvi falar. Eu falei, Deus abençoe o senhor também, eu estou meio maluco, tá? Falei para ele, eu estou meio maluco mesmo. E Deus falava para mim, vai de atrás da carta do menino. Gente, eu estou dirigindo, aquelas vozes falavam para mim, esquerda, direita, era quase um labirinto aquele negócio. De repente, fala no meu coração aquela voz de Deus, é suave, cara, você sabe quando é Deus falando contigo.
Mateus, nunca ouvi a voz de Deus. Gente, viver com Deus não é a religião, é um relacionamento. Você precisa aprender a ouvir Jesus. Revolução Church, deixa eu pregar algo para você, gente. Mais que você aprender a ouvir a minha pregação aqui, você precisa aprender a voz de Jesus, ouvir a voz dele na sua vida. E eu prometo para ti, mano, quando você aprende a ouvir a voz de Deus, nada, nem ninguém, nem outra voz nessa vida sacia mais teu coração. Só ele completa, cara. Quando eu tô ali, gente, isso é forte para mim, que a voz falou, para aqui. Mas eu não parei. Continuei reto. Cheguei na esquina, tinha um bar, eu parei o carro, pensei, vou tentar informação no bar. E quando eu saio do carro, um cara me chama pelo nome, diga Mateus. Eu falei, meu Deus do céu, agora Deus veio aqui me pegar. Estou ralado. E eu falei, você me conhece? Ele falou, cara, eu trabalho na farmácia, o qual teu prédio é em cima. Eu falei, tamo junto. Me senti um pouco mais em casa. Tamo aqui. Eu falei, cara, precisava achar um endereço. Tu não conhece? Ele falou, não. Mas entre no bar, que o dono do bar conhece tudo. Gente, quando eu entro no bar, pensa num bar macabro, mano. Os caras estão no gole. Estão tudo meio enlouquecido. Cassino, quando eu entro no bar, eu, com essa carinha de bebê, arrumadinho, todo mundo me olha assim com a cara feia. Eu falo, o senhor conhece? Não sei. Não, nem tinha terminado. Cheguei pro cara do balcão do bar. O cara falou para mim assim, para você. Eu falei, não, só uma informação. O senhor conhece tal dele? Casa Amarela, nessa rua aqui. Eu falei, é sério? O cara achou estranho, porque nem eu estava acreditando no negócio, mano. Quando eu volto lá, gente, você lembra exatamente a voz que tinha falado para mim, para aqui? Era exatamente na frente da Casa Amarela. Quando eu chego lá, eu olho o número da casa, era 72. Eu peguei e bati palma. Não veio ninguém. Eu bati palma mais uma vez. Abriu uma mulher meio esgadeada, desculpe. Isso era um domingo, por volta das 11h30 da manhã. Mulher meio desgadeada, falou assim, oi! Eu falei, eu queria falar com o seu tal, pai de tal. E ela falou... Ela nem me respondeu, ela só saiu fora assim, Gente, deu uns 15 segundos, apareceu o cara, falou, pois não? Eu falei, que você deixa chamar, falar com o senhor tal. Ele falou, sou eu. Gente, nesse momento, cara, eu caí de joelhos na calçada. Tem muita crise que eu tinha dentro de mim mesmo começou a ser resolvida ali, cara. Às vezes, você nunca passou por crise assim, que você pensa, cara, será que Deus está me vendo? Será que Deus existe? Cara, aquele dia foi tão convicto, eu disse, cara, Deus fez real! Fez real, Deus! Quando o cara saiu para fora, eu estava ajoelhado, eu pensei, esse é louco. E eu falei, opa, desculpa. Eu falei pro cara, olha, tudo que eu queria, seu filho é tal. Ele falou, sim, aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, ele está fazendo um acampamento nosso lá da igreja, a gente tem uma dinâmica de escrever uma cartinha, queria muito que o senhor escrevesse uma cartinha, dizendo o quanto que ama ele. Quando eu falo isso, cara, sabe o que esse cara fala para mim? Eu falhei como pai com esse menino, eu nunca assumi ele, eu nunca dei atenção, dei amor para ele, ele abaixou a cabeça e ele começou a chorar. Eu falei, o senhor escreveria uma cartinha dizendo o quanto ama ele? Ele falou, eu não sei escrever. Eu falei, se o senhor me falar as palavras, eu escrevo para ti. Foi isso que fez, gente. Ele ia falando, eu ia escrevendo. Ele sabia assinar o nome dele, então ele assinou o nome dele. Eu levei a cartinha pro rapaz, ele leu no acampamento. No final, cara, domingo à noite, ele veio me dar um abraço. Ele falou, Mateus, como que tu sabia, cara? Deu o quê? Que o sonho da minha vida era ouvir do meu pai, eu te amo. Na cartinha, cara, o pai dele falou, diga para ele que eu amo ele. E eu escrevi, eu te amo. Cara, o desejo de todo mundo de ter um pai que olhe nos olhos, que encoraje, que incentive, que esteja perto. Talvez você tenha muita crise, cara, com seu pai natural, com tantas lutas na tua vida até hoje.
Mas sabe o que eu quero falar para você, gente? Independentemente como que foi com o pai natural, Deus é o teu verdadeiro pai, e Ele quer se revelar o quanto Ele ama você, o quanto até mesmo nos momentos de fracasso, de rejeição, de abandono, Ele estava perto de você. Quando você se encontra, cara, com esse amor de Deus Pai, a tua vida nunca mais é a mesma. Eu quero encerrar essa mensagem, gente, falando duas coisas hoje aqui. Que talvez tem pessoas hoje aqui que você precisa ser curada pelo amor de Pai, de Deus na tua vida. Mas a segunda coisa que eu quero falar também, que Jesus Ele vai curar você, para que um dia também, como Pedro e Barnabé, você possa ser pai espiritual para outros. Você possa olhar para outros, cara desacreditado, triste, você diga para essas pessoas: olha nos meus olhos, porque eu vou ser um pai para você, assim como Pedro, assim como Barnabé foram um pai para Marcos. Revolução Church, nós seremos pai por uma geração, cara. Seremos instrumento de cura. Sabe por quê, bro? Porque nada nos cura mais que a revelação desse Pai bondoso, esse Deus Pai, o nosso Pai Celestial. Esse é o coração do Pai. Do jeito que você está, fecha os olhos, fica de pé comigo, faça pouco barulho, desconcentre pouco.